Cursistas! É um prazer estar aqui com vocês. Peço que em nossas aulas, que vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem no nosso Fórum Tira Dúvida. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de todos nos estudos e nas atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Nessa aula de hoje, nós falaremos então sobre os principais componentes do leite, né? Sendo retratado no capítulo 2 do nosso livro. Nós vamos estar trabalhando então com a disciplina de agroindústria, né? E meu nome é Bruna Santos e vou conduzir essa disciplina. Então, os principais componentes do leite, né? Nós temos a água, que representa aproximadamente 87%, né, do leite. Ele é constituído, então, por água. Aqui no nosso fluxograma a gente pode, então, estar analisando. Então, a água é o principal componente do leite. Temos as gorduras, proteínas, lactose e minerais. Sendo que as gorduras, elas também têm que estar presentes nesse leite, porque é da onde a gente vai fazer o quê? A gente faz manteiga, né? No caso, o processamento do queijo também é importante esse percentual de gordura. Então, a água é o componente que existe no leite em maior quantidade, né? Onde se encontram dissolvidos, né? Quase todos ali os nutrientes que estão presentes ali nesse leite. Essa água, então, ela emulsiona, né, esses demais componentes. O outro componente primordial ali do leite são as gorduras. Essas gorduras, elas estão dispostas em glóbulos, né, envoltos por uma membrana lipoproteica, sendo este o constituinte mais variável, sendo que esse percentual de gordura, ele sofre interferência em função de quê? De fatores como alimentação, a raça, né, a estação do ano e o período de lactação. Um outro item que nós temos aqui são as proteínas. As proteínas do leite, elas são formadas principalmente por caseína, a maior parte, né, é formada por caseína, albumina e globulina, sendo que sua composição e distribuição das frações proteicas, elas são influenciadas por doenças do animal, estágio de lactação, números de parição e aumentação. E temos também a lactose, que é o açúcar, né, característico do leite. O açúcar característico do leite, então, é a lactose. Ele é formado, então, por glicose e galactose. E é o principal constituinte sólido e também o menos variável. É pouco doce, pouco solúvel e passível de escurecimento mediante tratamentos térmicos. Ou seja, às vezes, quando a gente faz algum tratamento térmico, é a lactose que confere, então, esse escurecimento ali do alimento. Pode ocasionar também distúrbios digestivos, né, quando mal digerida, problema que pode ter origem congênita. Como alternativa de consumo, pode ser utilizados leites fermentados, queijos maturados e leite hidrolisado, para aquelas pessoas que são intolerantes, né, à lactose. E temos também os minerais, que apresentam uma pequena porcentagem, né, na constituição do leite, mas temos também, então, os minerais, que estão associados às proteínas, conferem a elas a maior estabilidade, né, por exemplo, fosfato de cálcio, que participa da estrutura das micelas da caseína. Entre os que se encontram em maiores teores estão fósforo, potássio, cálcio, magnésio e entre estes, o menor teor a gente tem de ferro, alumínio, bromo, zinco e manganês. Dentre outros constituintes que aqui na tabela, aqui na figura a gente não está ilustrando, a gente tem também as vitaminas, né? Sendo que o leite, ele constitui uma larga fonte para o fornecimento de vitaminas necessárias ao nosso organismo, onde são encontradas no leite as seguintes vitaminas, as vitaminas A, D, E
e K, que se encontram associadas aos glóbulos de gordura e outras dispersas na fase aquosa. E como eu disse, né, essas correspondências de gordura, proteína, lactose e minerais, nós temos os sólidos totais que correspondem a quê? Aquelas características que a gente sobressai quando a gente quer fazer alguma análise de algum produto, como queijo, manteiga, a gente observa, são esses totais de sólidos totais. E voltando aqui no caso das vitaminas, com exceção da vitamina K, que é sintetizada no nosso sistema digestivo, a concentração das vitaminas lipossolúveis, ela está relacionada à alimentação do gado, né? E dentre os componentes temos também as enzimas, sendo que as principais são lipases, proteinases, fosfatases e catalases, né? E peroxidases também. Sendo que a atividade dessas enzimas, elas são influenciadas pelas condições do meio, temperatura e pH, alteráveis pelo processamento tecnológico, né? Uma vez que essas enzimas, elas são também diagnosticadas como análise, né, para a detecção de alguns tipos de fraudes que ocorrem no processamento do leite. Agora a gente vai falar então um pouco sobre as propriedades fisicoquímicas do leite, né? Como, por exemplo, nós temos o sabor, né? Que pode ser definido como levemente adocicado, né? E está na dependência do equilíbrio entre o teor de lactose, que é o açúcar do leite que eu acabei de falar, que apresenta pouco açúcar, e o teor de cloreto de sódio, que é o sal, que também encontra-se presente ali no leite. A cor, o leite, ele apresenta uma coloração branca opaca, devido então que a reflexão da luz pelos glóbulos de gordura, fosfato de cálcio e caseína. E também tem aqueles que apresentam uma cor levemente amarelada, sendo que essa característica são para aqueles leites que apresentam maior teor de gordura. Aspecto, o leite, então, ele deve ter o aspecto líquido, homogêneo, formando uma camada de gordura na superfície quando deixado em repouso. Esse aspecto desse leite característico aqui, a gente observa muito no leite da fazenda, no leite que não passou por um processo, né, de industrialização, como no caso do leite de caixinha. Sendo que quando a gente ferve o leite de caixinha, é muito pouco provável a gente vai ver, então, essa camada de gordura, né? Porque ele passou por um processo de industrialização e também tem baixos níveis calóricos, baixos níveis de gordura devido a esses processos industriais. Outra característica é o sabor e odor, sendo que o sabor e odor, ou os cheiros, né, que esse leite expele, eles dependem principalmente da sua composição química, ou seja, como alimentação, sendo que a alimentação ela vai contribuir primordialmente nessas características. Outros fatores também eles são determinantes, como condições ambientais às quais o leite pode estar exposto após a sua obtenção, terão influência marcante no aroma e no sabor. Absorção de odores estranhos, ação de micro-organismos, né, decompondo os constituintes dos leites, e decomposição também, algum tipo de decomposição química, sendo que o leite fresco, quando obtido em condições ideais, ele possui um sabor levemente adocicado e agradável, devido essencialmente à alta quantidade de lactose, esse sabor adocicado, né? Podem também apresentar alterações no sabor, né? E no odor, o leite devido de vários outros tipos de procedimentos. Vários outros tipos de procedimentos ou de causas, no qual estão esses relacionados, né? Fundamentalmente, principalmente no manejo dos animais, o ambiente da ordenha, a alimentação, ou seja, se o gado eles se alimentam de silagem, ração, esse leite vai apresentar uma característica diferenciada. A saúde do animal, como que eu já na aula anterior a gente falou, né, do caso da mamite,
e a forma como esse leite é processado, ou seja, os procedimentos que levam até o produto final. Outra característica que a gente tem, além da cor, do sabor, que eu falei também, a cor a gente já falou, essa aparência branca, né, ou branco-amarelado, dependendo do tipo de gordura, a mais ou a menos, né, sendo que a cor amarelada do leite, ela é devida a substâncias lipossolúveis que encontram-se ali, lipossolúveis que se encontram dissolvidas ali no leite, né, principalmente caroteno e riboflavina. Outro aspecto que a gente deve levar em consideração é o pH do leite, né? Sendo que o pH normal é de 6,5 a 7, valores acima de 7, ele vai indicar infecções no úbere, né? No caso da mamite, e valores abaixo vão indicar presença de colostro ou atividade microbiana, como a formação de ácido lático a partir da lactose. Então, o leite, ele apresenta esse pH médio de 6,8, podendo sofrer variações conforme o período de lactação, infecções e desenvolvimento microbiano, sendo que o colostro, né, ao primeiro dia, ele apresenta um pH de 6,25 e ao terceiro dia 6,46. O leite mamitoso, ou seja, o leite que apresenta algum tipo de infecção por mamite, ele pode apresentar variações que tendem ao alcalino, que podem atingir um pH de até 7,5. Outra característica importante, além do pH, outra característica importante é a acidez, sendo que logo após a ordenha, o leite já apresenta uma reação ácida à fenolftaleína. Isso se deve à presença da caseína, fosfatos, albumina e citratos. A isso chamamos de acidez natural, que pode oscilar entre 14 a 17 graus Dórnick. Após a ordenha, o leite ele é contaminado por micro-organismos, né, que transformam a lactose em ácido lático, produzindo uma acidez denominada acidez adquirida, que somada à acidez inicial, forma-se a acidez final ou total do leite. Outra característica, né, além do pH, da acidez, nós temos a densidade, né, sendo que todos esses requisitos eles são pontos importantes, né, porque a gente vai ver quando a gente vai fazer os estudos, né, microbiológicos ou os testes químicos, e vamos ver algumas fraudes que podem ser vistas por meio da densidade, do índice crioscópico, né, e do pH também. O leite, então, normal, ele apresenta uma densidade a 15 graus Celsius entre 1.028 a 1.034 gramas por litro. Alterações nesses valores podem indicar tentativa de fraude, né, por adição de soluto ou solvente ou mistura de ambos, ou seja, nessa densidade aqui a pessoa adquire o leite, né, e adiciona água nesse leite, né, então essa densidade ela vai sofrer uma alteração, então a gente pode descobrir alguns tipos de fraude por meio de teste de densidade. Outro item importante é o índice crioscópico, sendo que esse índice crioscópico é o quê? Está relacionado com a temperatura no qual o leite congela devido a substâncias em solução verdadeira, como, por exemplo, lactose e sais minerais, uma vez que esse ponto crioscópico de congelamento ele está ao redor de menos 0,54 graus Celsius negativos, ou seja, nesse ponto, nessa temperatura, o leite, então, ele tende a congelar, ou seja, tende a ter o seu índice crioscópico. No entanto, o ponto de ebulição, a temperatura de ebulição, é de 100,17 graus Celsius, ou seja, quando o leite atinge essa temperatura, o ponto de ebulição do leite para que ocorra a fervura é de 100,17 graus Celsius. Então, nós falamos então algumas características, né, como densidade, pH, e agora a gente vai falar como que deve ser feito, então, a conservação desse leite, né? Nós já vimos o processo, na aula anterior, o processo de ordenha, de obtenção. Agora, nessa aula, nós estamos vendo os principais constituintes do leite. Então, o leite, quando ele é adquirido, ele tem que ser armazenado em tambores de aço inoxidáveis, né,
com acabamento sanitário, devendo ainda estar resfriado e no máximo 4 graus Celsius em até 2 horas após a ordenha. Esse leite, então, ele deve ser mantido sob refrigeração por no máximo 48 horas após a ordenha, até o momento do transporte. E como, então, que se dá o transporte desse leite, né, para indústrias ou outro destino? Então, o transporte, o leite ele deve ser transportado em caminhões com tanques isotérmicos, né, em aço inoxidável, dotados de mangueiras flexíveis e bombas sanitárias para fazer, então, a autoaspiração desse leite que encontra nesses tanques, né, podendo ainda ser dotado de um sistema de medição de vazão e sistema computadorizado para o registro dos dados de coleta, né. Outra característica importante é como que é feita a classificação do leite, né. A produção, a identidade, a qualidade, a coleta e o transporte dos leites, né, leite tipo A, o leite cru refrigerado, né, uma vez que eles têm algumas denominações de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, o leite, ele é classificado como leite tipo A, tipo B e tipo C. O leite tipo A, ele é um leite que, após a ordenha, imediatamente após a ordenha, ele passa por um processo de tratamento, né? No caso, a esterilização, né? Ou a pasteurização, e os níveis microbiológicos desse leite tipo A, ele é mínimos, o mínimo possível. Já o leite tipo B, ele após a ordenha, ele também passa por um processo de calor, né? Ou pasteurização ou esterilização. No entanto, nesse tipo de leite, os números de micro-organismos eles são bem além do tipo A. Já o leite tipo C, ele não passa por nenhum processo, de tratamento como pasteurização e utilização. Ele já, após a ordenha, ele já é encaminhado para a indústria, né, onde que vai ser feito os procedimentos, né, ou para a fabricação de alguns derivados como queijo, leite, iogurte. Então, e devido a esse processamento do leite tipo C não passar por nenhum outro tipo de tratamento sem ser no processo industrial, os níveis de micro-organismos presentes ali nesse leite, ele está muito além do que o do tipo A e do tipo B. Então, nessa aula de hoje, nós falamos então sobre algumas características, alguns componentes que estão presentes ali no leite, né? Principalmente, o principal constituinte, como nós vimos, é a água, né? Sendo que a água representa de 80% a 87%, né, do leite ele é constituído por água, gorduras, proteínas, lactose, que é o principal açúcar do leite, e a gordura, que é um dos principais componentes que confere ao leite algumas propriedades para a fabricação de manteiga, de queijo, de requeijão. Então, é um subitem bastante importante, né? A gordura, a lactose, a gordura. Quais os fatores que vai interferir, né? Fatores nutricionais e alimentares, ou seja, uma dieta balanceada, né, que vai conferir um leite com maior teor de gordura, um leite de maior qualidade. Então, vários fatores eles interferem nesses requisitos, ou seja, nos componentes do leite. Vimos também alguns fatores como pH, densidade, índice crioscópico, né, que são alguns dos processos fisioquímicos que podem identificar algum tipo de fraude, né, que pode ser acometida ali no leite. No entanto, esses tipos de fraudes, ou seja, essas detecções, esses métodos, nós veremos na nossa próxima videoaula. Então, espero que todos tenham compreendido. Gostariam que acessassem o nosso fórum, Tira Dúvidas, né? E também registrassem ali também alguns questionamentos, algumas dúvidas que vocês tiveram nessa videoaula. No mais, até a próxima aula.